a gente entrega nas mãos deles de Senhor, completo ou incompleto. Essa não é a minha praia. Eu não nasci para pregar assim, de púlpito. Para mim é bem difícil, mas para Deus a gente não diz não. A gente diz, Senhor, me entrego em tuas mãos, e o seu completo ou incompleto. Então, que Deus me use e que o Espírito Santo esteja presente e que fale ao coração de cada um de vocês. E como se trata de mulher, vamos falar um pouco de emoção, porque mulher é emoção. Mulher é sangue no olho. E nós, hoje em dia, o mundo está cheio de pessoas machucadas. Pessoas machucadas por violência nos lares, lares desfeitos, divórcios. Pessoas machucadas pelos colegas na escola, drogas, pela sociedade. E pessoas machucadas espiritualmente. Nós vivemos nos dias em que a Bíblia nos fala, em São Mateus 24, 12. E eu queria que alguém lesse para a gente, por favor. São Mateus 24, 12. O que diz São Mateus 24, 12? Quem pode ler, por favor? Se multiplicar a iniquidade e o amor, quase todos se esfriarão. Nós estamos vivendo nessa época, onde parece que não existe mais amor. Os seres humanos, nós como seres humanos, nos tratamos uns aos outros de maneira egoísta e destrutiva. A gente não fica feliz quando o outro está bem, quando tem sucesso. É raro as pessoas que a gente pode falar do nosso sucesso e essas pessoas vão estar contentes com a gente. Nós estamos realmente vivendo numa época em que o amor está muito difícil. Está tão difícil de acreditar nas pessoas. Está difícil de amar umas às outras. Está difícil de se deixar ser amado. As pessoas, por não terem as ferramentas certas para resolver as suas dores e feridas emocionais, com o resultado, elas experimentam depressão e doenças físicas. E, hoje em dia, eu acho que o campo que tem mais fila de gente são os consultórios dos psicólogos. Porque nunca tivemos num mundo tão doente emocionalmente como nós estamos vivendo hoje. E o nosso futuro acaba sendo controlado pelo passado, que está trocando dentro de nós, formando um ciclo de dor e desapontamento. O nosso passado é o nosso futuro, porque as nossas dores vão fazendo assim. Alguns psicólogos populares oferecem drogas, na maioria das vezes para botar as pessoas para dormir, porque quando você está dormindo, você não está sentindo dor. Outros tentam fazer a sua cabeça para você esquecer, é passado, deixa para lá. Outros até têm a mania de dizer que violência combate violência. E nós temos várias pessoas com vários métodos. Se sentir ofendido é a dor mais comum dos nossos dias. Não é possível ter controle sobre a ofensa. Se nós formos à Bíblia, em São Lucas 17, verso 1, São Lucas 17, verso 1, o que a Bíblia nos fala sobre isso? Alguém poderia ler, por favor? Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Escândalos. Em grego é escandalon. Vou dar uma aqui de Pastor Marcos. E eu fui ao dicionário. Vamos fazer uma conexão. Eu fui ao dicionário e diz assim: escândalo, ato que pode induzir outrem a mal, a erro ou a pecado. Mau exemplo. Ato que ofende o pudor, os sentimentos religiosos. Indignação produzida por mau exemplo ou por ofensas. Ofensa, injúria, desordem, tumulto, alvoroço, vergonha. O ato de ofender. Provocar escândalos também é ofender, é ofensa. E Deus disse, Jesus disse que era inevitável que isso
acontecesse. Então, nós não temos controle sobre isso. Nós vamos ser ofendidos. Todos os dias, todos os momentos. Mas nós podemos ter o controle de como isso vai reagir em nossa vida. Nós podemos ter o controle de como a gente vai aceitar esse sofrimento, se a gente vai sofrer ou não. Nós podemos colocar ponto final no sofrimento do passado, que nos amarram e que nos maltratam. Por algumas razões, nós pensamos que as pessoas nos ofendeu. Se a gente fizer aquela pessoa sofrer, a gente vai se sentir bem com aquilo. Fulano fez isso comigo, ele me paga. Deixa ver só. Ele não sabe com quem está mexendo. Então, a gente tenta se vingar. Eu vou contar uma história para vocês. Um menino chegou em casa muito zangado. Entrou em casa batendo a porta e o pai olhou e falou assim, o que aconteceu? Eu estou muito zangado. O que houve? O Carlinhos. O que tem o Carlinhos? O Carlinhos é o seu melhor amigo. Ele fez uma coisa comigo hoje que ele me deixou muito chateada. Ele me fez passar vergonha na frente de todos os meus amigos. Mas como assim? Não, eu estou com muita raiva dele. Eu vou fazer alguma coisa com ele. O pai disse, ok. Pegou ele pela mão, foi lá fora, estendeu no varal, botou uma camisa branca no varal. Pegou a mão do seu filho, levou uma certa distância, deu um pacote de carvão para ele e falou assim, você vai pegar essas pedras de carvão e vai jogar na camisa. Faz de conta que aquela camisa é o seu amigo Carlinhos. Você está com raiva dele? Você vai jogar o carvão lá na camisa. Suja a camisa o máximo que você puder. Esvazie o pacote de carvão. E deu um pacote de carvão bem considerável para ele. E falou, eu estou lá dentro de casa te esperando. Entrou. E caiu, pegou aquelas pedras de carvão e toma-lhe carvão na camisa, e toma-lhe carvão, e toma-lhe, acertava uma outra, porque o pai botou ele bem longe da camisa. Quando ele entrou em casa, o pai, acabou o saco de carvão? Acabou. E como é que você está se sentindo? Cansado. Mas, pai, a camisa quase não está suja. Uma ou outra pedra de carvão atingiu a camisa. Tem uma manchinha ou outra. Falou assim, Vem cá. Levou ele e botou na frente do espelho. Como é que vocês acham que ele estava? Imundo. Preto. Só aparecia os olhinhos piscando e a língua e os dentes. Ele estava imundo e cansado. E ele disse, é isso que acontece quando a gente tenta se vingar. A outra pessoa, não acontece nada com ela. Quem fica sujo somos nós. Então, vejam, notem que Jesus, ele não fala muito sobre as pessoas que ofendem, mas ele fala sobre as pessoas que são ofendidas. A preocupação de Jesus maior é nas pessoas que estão ofendidas. E nós temos podemos ver isso nas bem-aventuranças, então, Mateus 5, de 10 a 7, onde ele faz, bem-aventurado vós que vos injuriares, bem-aventurados que choram. Nós podemos ver o exemplo de Maria Madalena, como ele teve carinho com Maria Madalena. Vocês acham que Maria Madalena era uma mulher sofrida emocionalmente? Uma mulher que era ofendida a todos os momentos, em todas as esquinas? E muito. Eu fico imaginando também Zaqueu. Zaqueu devia ser uma pessoa muito... Porque ele era um homem rico, um homem, poderíamos dizer assim, poderoso, mas quando ele quis ver a Jesus, ele não passou na frente da multidão como um poderoso, ele fez o quê? Ele subiu numa árvore. Ele era uma pessoa sofrida, e Jesus olhou para ele, e Jesus foi à casa dele. Jesus sempre se preocupou muito mais com os que são ofendidos do que com os que ofendem. Sabe por quê? Uma pessoa, quando ofende, uma pessoa, quando diz um desaforo, ela diz, falou, acabou. Mas a pessoa que recebeu, ela começa a tentar justificar. Porque ela ficou magoada, então agora ela quer justificar o seu mau humor, ela quer justificar por que está agredindo as outras pessoas, ela quer justificar por que quer se vingar. Então, a pessoa ofendida, ela tem muito mais problema do que a pessoa que ofendeu. Por isso, Jesus se preocupa com ela. Só que a felicidade não brota porque você ficou magoado. A felicidade não brota porque você está mal-humorado. A felicidade não brota porque agora você está grosso com as outras pessoas, porque foi ofendido. Isso não acontece. Vamos voltar à Bíblia. São Lucas 17, versos 3 e 4. O que é que nos diz a Bíblia em São Lucas 17, versos 3 e 4? Mais alguém pode ler para nós, por favor? Tenha cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se
você 7 vezes no dia, e cada vez vier e disser, me arrependo? E termina dizendo como? 5 também. Vejam bem, irmãos, os apóstolos aqui pediram, aumente a nossa fé. Sabe por quê? Nós precisamos ter muita fé quando nós somos agredidos, porque a nossa tendência é a vingança. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A vingança, ela é poderosa, mas ela é enganosa. E ela é tão poderosa que Deus disse que o único que pode se vingar é Ele. Vamos ver isso na Bíblia? Romanos 12. Romanos 12, verso 19. Alguém pode ler, por favor? Romanos 12, verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei. Olha só, irmãos, Deus até dá o privilégio da gente se irar. A gente pode ficar com raiva, mas a gente não pode se... De quem é a vingança? Irmãos, vingança é punição. Quando você pune alguém, você está julgando aquela pessoa. E só Deus tem o direito de julgar. No Sermão do Monte, em Mateus 7, Jesus nos dá uma lição muito importante para cuidar da nossa saúde emocional. Nos versos 1 e 2, ele diz, não julguem os outros para vocês não serem julgados, pois da mesma maneira que você julgar, você será o quê? Julgado. A mesma regra que você usar para os outros será usada com quem? Contra você. Em Lucas 6,38, fala assim, dai e ser-vos-á dado, boa medida recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medides também, vos será medido. Vamos ao verso 36 e 37. Sede, pois, misericordioso como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Saltai e salta-vos-á. Gente, aquilo que nós damos emocionalmente no nosso relacionamento é o que nós vamos receber de volta. Em outras palavras, as pessoas vão nos tratar de acordo com como nós a tratamos. Nossa vida, eu comparo a nossa vida como um jardim. Quando você planta uma semente de maçã, o que é que você vai ter em troca? Uma maçã? Muitas maçãs. Isso é que acontece na nossa vida. Você planta uma semente má, e o que é que você vai ter de troca? Muito mais. Quais as sementes que você está plantando no seu jardim, da sua vida emocional? Mas de repente você pode estar perguntando o que isso tem a ver com julgamento. Vamos ver o que significa julgar. Julgar nos dicionários significa imaginar, crer, supor, formar conceitos. Vamos fazer uma diferença aqui. Você descrever uma situação, um acontecimento, não é julgar. Se você... O Carlinhos deixa cair o copo, você diz, Carlinhos deixou cair o copo quebrou. Você descreveu a situação. Se você disser, Carlinhos realmente ele gosta de estragar a festa, ele quebra o copo, é de propósito, é para chamar atenção, é para, sabe? Isso você está julgando a intenção do Carlinhos. É diferente. E julgar a intenção do coração, só Deus. Sabe por quê, gente? Nós não conhecemos a nós mesmos. Nós não conhecemos a ninguém. Eu convivo com meu marido há 40 anos. Eu não conheço a intenção do coração dele. Eu não posso julgar as ações dele. Como ele não pode julgar as minhas. Nós não conhecemos a nós mesmos. Jeremias 17:9. O que diz em Jeremias 17:9? Quem pode ler, por favor? Enganoso e o coração mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecer. Enganoso é
o coração. Quem o conhecerá? Às vezes, já aconteceu com vocês de vocês surpreenderem com a sua reação? Eu tinha a mania de dizer no Brasil que eu via, às vezes, colegas, outras pessoas dizendo que foram assaltadas, e eu fazia uma imagem na minha cabeça, eu dizia assim, o dia que eu for assaltada, eu vou fazer tanto escândalo, eu vou gritar tanto, que o ladrão vai ficar morrendo de vergonha e vai sair em mim. Irmãos, esse dia chegou. Eu estava com a minha irmãzinha, descendo uma ladeira, e apareceu um homem e tirou o meu relógio, a relógio da minha irmã, e eu não fiz nada. Oxi! Ainda tirei em silêncio o relógio, para nem o relógio fazer barulho. A minha irmã ficou braba comigo. Ai, obrigada, Sônia, eu nunca tive a boca tão seca na minha vida. Não, obrigada. Porque se eu beber demais, aí depois eu vou ter que parar. Irmãos, a minha irmã virou para mim e falou assim, mana, éramos 2 contra 1. A gente podia ter... Eu falei, fica quieta, fica quieta. A minha preocupação, eu tinha um medo de que ele pudesse machucar minha irmã por alguma reação minha. Gente, a gente não conhece a gente. A gente não se conhece. Quando a gente pensa que vai fazer e acontecer, mas quando a situação acontece, a gente não faz nada daquilo que a gente falou, porque a gente não sabe qual será a nossa reação. E, às vezes, nós assumimos que sabemos o que a pessoa está fazendo, porque está fazendo. Nós julgamos. E isso cria ferida em nós. Porque a gente não descreve o que aconteceu. A gente tenta saber a intenção do porquê que a pessoa fez aquilo. Um pai estava no hospital e seu filho estava na emergência, entre a vida e a morte. E o médico, e esse pai começou a ficar desesperado. Cadê esse médico? E, de repente, o cirurgião chega correndo e o pai vai ao encontro do cirurgião e diz, você é um irresponsável, meu filho está quase morrendo e você demora de chegar? Por que você demorou de chegar? Ele diz, olha, não fique nervoso, que isso vai afetar você, isso vai afetar mim, eu não posso estar nervoso, fique calmo. Fica calmo porque não é seu filho que está lá morrendo, porque se fosse seu filho que estivesse lá morrendo, eu duvido que você estava com essa calma toda. E o médico falou assim, olha, você está começando a me afetar, e isso não vai ser bom para o seu filho. E nem para você. Se acalme, eu vou resolver o problema. Entrou para a cirurgia. Depois de algum tempo, ele saiu com um sorriso nos lábios e disse, olha, seu filho está livre de perigo. Ele vai acordar da anestesia. E se você quiser alguma pergunta, alguma coisa, pergunte à enfermeira, porque eu estou saindo, estou com pressa. E saiu. E esse pai chegou para a enfermeira, que médico arrogante, orgulhoso, egoísta. Ele não podia ficar aqui e esperar o meu filho acordar, sentar, conversar comigo, dizer como foi a cirurgia, o que aconteceu, que médico egoísta, orgulhoso. A enfermeira, com lágrimas nos olhos, disse, olha, esse médico perdeu um filho de 19 anos no acidente de carro essa semana. Ele estava no funeral do filho dele, quando ele recebeu o chamado para vir salvar a vida do seu filho. Ele veio e voltou correndo para ver se consegue pegar o enterro do filho para prestar suas últimas homenagens. Irmãos, quanta dor nós trazemos para nós mesmos quando nós julgamos que sabemos a intenção das outras pessoas. No momento em que você tenta determinar o porquê ou a causa que aquela pessoa está fazendo aquilo, você está dando muito valor ao problema. E eu vou dizer uma coisa para você. Nada tem poder de te machucar até o momento em que você der valor a isso. Só te afeta aquilo que você quer. A partir do momento que você julga a ação da pessoa, você está valorizando, dando importância àquela ação. O julgamento que você faz, o porquê que a pessoa fez, ou o porquê ela deixou de fazer, é uma decisão sua. Você vai decidir julgar ou não. E você tem um período, um espaço de tempo muito curto, quando uma pessoa te ofende, quando você se sente ofendido, em você decidir não se deixar sofrer. Você tem um período em dizer, eu não vai me afetar, eu não vou deixar, isso não vai me transtornar. Você pode. O grau de sofrimento e de insulto que você está experimentando é baseado no seu julgamento. E não no porque a pessoa falou. O julgamento que você faz, a suposição que você faz da pessoa, do que fez, o que fez, é que está maltratando você.
E no nosso pobre julgamento, nós assumimos que as pessoas estão fazendo as coisas à nossa volta porque estão querendo nos atingir. Todo mundo quer me atingir. Ai, tadinho de mim. A combinação do nosso julgamento e o nosso comportamento é um ciclo vicioso de semeadura e colheita. Nós colhemos, irmãos, aquilo que nós semeamos. E as pessoas, biblicamente falando, elas vão nos julgar de acordo com como nós o quê? Julgamos a ela. Vamos a Lucas 17, 3. O que é que nos diz Lucas 17, 3? Quem achou pode ler. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoe. Se seu irmão pecar contra ti, vai a ele e fala com ele. Nós não devemos sair discutindo com as outras pessoas o que aconteceu. Nós não devemos compartilhar com ninguém as nossas ofensas. Se a pessoa te ofendeu, vai a ela sem fazer julgamento. Você chega para a pessoa e fala assim, olha, porque veja bem, gente, você expressar uma desaprovação, isso não é julgar. Se você chegar para a pessoa e dizer, olha, eu não gostei da forma como você falou comigo, você está mostrando a desaprovação, o que afetou você. Você não está dizendo por que ela gritou com você. Você apenas está dizendo, você gritou comigo e eu não gostei. Eu passei pela rua e você não me cumprimentou. Eu não gostei. Você me olhou torto. Eu não gostei porque você me olhou torto. Você vai com a pessoa e diz a situação. O que foi que te chateou? E não vá a pessoa dizer, você fez isso, você não gosta de mim mesmo, hein? Porque você, toda vez que você passa por mim, você não me cumprimenta. Você só me olha de cara feia. O que foi que eu te fiz? Você está prejulgando que a pessoa não gosta de você. Sabe, hoje eu cheguei aqui, eu falei, as pessoas devem ter até me estranhado. Eu sentei aqui, eu não ri para ninguém, eu não abracei a ninguém. Eu falei, as pessoas devem estar achando que eu estou com raiva de todo mundo. Eu corri o risco de ser julgada. Mas ninguém tem ideia do que está aqui dentro, de como eu estou me sentindo, de como eu estava me sentindo. É uma responsabilidade. Então, veja, e eu parei e pensei nisso. Eu falei, gente, eu estou aqui correndo o risco de ser julgada pelas pessoas que eu costumo abraçar, beijar, sorrir. Estou aqui quietinha. Estou aqui passando uma angústia que ninguém sabe. Mas eu corri o risco de ser julgada. Então, veja, as pessoas sofrem porque quer. Quando nós confrontamos o problema da maneira certa, nós crescemos. Nós refazemos amizades e laços que nós poderíamos jogar fora. Vamos ler mais uma passagem na Bíblia, irmãos. Romanos 12, 19. O que é que nos diz Romanos 12, 19? Até que nós estamos usando um bocado da Bíblia, né? Isso é bom. Porque a Bíblia pode falar mais do que eu, não tem problema. 12, 19. Quem achou pode ler, por favor. Que hoje eu não estou achando nem os livros da Bíblia. Não vos vingueis de vós mesmos. Pode ler. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito, minha é vingança, eu retribuirei. Voltamos de novo à passagem. Podemos nos irar, mas não devemos nos vingar. Desista do direito de julgar. Quebre esse ciclo de tormento e você vai salvar muitos relacionamentos. Todos nós temos a chance de experimentar a cura desse ciclo de tormento e dor. E você deve estar perguntando, mas como é que eu vou fazer isso? Todos os dias nós decidimos, nós preenchemos, investir o nosso dia e nas nossas energias fazendo alguma coisa. A pergunta que eu faço é, como é que você está investindo as suas energias? Você está investindo a sua energia no que realmente é importante? Eu li, a coisa mais importante na nossa vida é decidir o que é mais importante na nossa vida.
Você já parou para pensar o que é mais importante na sua vida? Eu li num livro de Stephen Covey, ele diz o seguinte: a sabedoria no uso que fazemos do tempo não consiste em colocarmos mais atividades na mesma quantidade de tempo disponível, mas fazermos o que realmente é importante no tempo disponível. Vou repetir. A sabedoria no uso que fazemos do tempo não consiste em colocarmos mais atividades na mesma quantidade de tempo disponível, mas fazermos o que realmente é importante no tempo que nós dispomos. E ele chama isso de administrando por meio da bússola e não por meio do relógio. A direção de como usar o tempo não é colocando mais atividades. É sabendo usar o tempo, botando as coisas mais importantes. Existe uma regra de 80-20. 20% do seu esforço para você conseguir 80% de resultado. Mas, geralmente, nossa vida é o contrário. A gente trabalha, estribucha, se arrebenta, vira só o crachá, trabalha 80% e rende 20%. Eu queria chegar na raiz do problema. A raiz dos nossos problemas. O resultado deles está aqui. É a Bíblia. É Jesus. Quando nós decidimos ser discípulos, servir a Jesus, discípulos é o quê? É tirar lições, é construir a vida em cima das instruções do mestre. Nós estamos construindo nossas vidas em cima de que mestre? Qual é o nosso mestre? Qual é o seu mestre? Qual é o meu mestre? O fator da vida nossa, gente, é espiritual. Deus deve ser nossa prioridade. Deus deve ser o nosso foco de todos os dias. Deus é os 20% que a gente vai ter, que vai render 80% do dia. Mas nós não tiramos nem 1% do nosso tempo para Deus. Essa é a diferença entre a raiz e os frutos. Nós passamos o dia arrancando os frutos estragados da nossa vida e da vida dos outros. Mas os frutos estragados crescem de novo. O problema está na raiz. Se você joga o veneno certo e mata, o que vai acontecer com os frutos? Eles vão estar prontos. Você não vai ter mais problema de sair catando os frutos estragados, porque você resolveu o problema da raiz. Nossos problemas emocionais são a janela para o mundo. Olhamos para tudo à nossa volta e julgamos à luz do nosso passado. Nós julgamos as pessoas, nós vemos as coisas à luz daquilo que nós somos. É por isso que nós somos tão infelizes. É por isso que nossa dor não cessa. Uma pessoa com dores emocionais não curadas, o passado é igual ao futuro. A vida vira um círculo de dores que nunca acaba. Se você está aqui na igreja hoje, irmãos, eu vou falar uma coisa muito séria. Se você está aqui na igreja hoje e você tem mágoa de alguém, você não tem lugar para Jesus, porque Ele pode te magoar. Quando a gente está magoado, está carregado, Jesus não tem espaço, porque Jesus também diz não. As pessoas costumam dizer que nós temos um quebra-cabeça, que tem uma pecinha que encaixa, que é a pecinha de Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer o seguinte: nosso coração é um quebra-cabeça de 3 peças. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus não pode ser uma pecinha. Ele é as 3 peças que compõem o nosso coração. Se essas 3 peças não estiverem aqui, não adianta. Todas as vezes que nós colocarmos a profissão, uma pessoa, uma coisa no nosso coração para sermos felizes, essa coisa, essa pessoa vai nos frustrar. E aí o rombo que nós temos aqui vai ficar maior ainda, porque nós estamos colocando a coisa errada como prioridade em nossa vida. Gente, tem um pensamento que diz assim: quando descobrirmos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a nossa vida, compreendemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas,
a estupidez da arrogância e a incoerência das tolas mágoas. Eu vou falar de novo. Quando descobrimos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a nossa vida, compreendemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da arrogância e a incoerência das tolas mágoas. Quando nós estamos livres das nossas dores emocionais, nós olhamos para o mundo com olhares diferentes. Nossas experiências se tornam diferentes. Nossas decisões se tornam diferentes. O mundo é injusto. Não existe justiça aqui. A única pessoa justa é Deus. E o diabo, ele odeia um coração sem ressentimentos. Se você tem um coração puro, sem ressentimentos, não tem lugar para o diabo. E aí ele fala assim, mas amanhã eu vou arranjar alguém para te ofender, vai te dar uma rasteira, e eu quero ver se você não vai ficar ofendido, se você não vai querer se vingar, se você não vai julgar a pessoa que eu vou arrumar para te ofender. Ame muito, sofra pouco. Lute bastante e vença sempre que possível, mas não julgue diante da primeira impressão, visão ou do primeiro comentário que fizerem para você. Andar com Jesus faz toda a diferença. Ele pode tornar os nossos fardos leves, como dizem em Mateus 11:30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um coração sem ressentimentos é um lugar pronto para a manifestação do Espírito Santo, pronto para a comunhão com Deus. No Pentecostes, os discípulos receberam o Espírito Santo depois de quê, irmãos? O que foi que os discípulos fizeram no Pentecostes para receber o Espírito Santo? O que eles fizeram? Eles se confessaram, eles se uniram, eles se perdoaram. Então desceu o quê? O Espírito Santo. Gente, nós não precisamos ser muitos. Nós precisamos apenas ser cheios do Espírito Santo, tirando o rancor do nosso coração. Você aqui na igreja já julgou alguém aqui dentro da igreja? Você já julgou alguém dentro da sua própria família? Como é que nós queremos? Nós vamos orar e fazer 10 dias de oração, de jejum, para o derramamento do Espírito Santo. Vamos ter uma Semana Santa vindo pela frente. Que Deus traga muitas visitas, que o Evangelho seja pregado. Será que nós estamos prontos a receber as pessoas que vêm de fora? Será que nós não vamos julgar cada pessoa a partir do momento que ela botar o pé ali dentro? Como que está o meu relacionamento com o meu irmão na igreja? A gente cumprimenta, oi, olá, e não conversa muito, porque a gente já acha alguma coisa. Irmão, enquanto a gente não se humilhar, enquanto a gente não perdoar uns aos outros aqui dentro, enquanto nós não perdoarmos uns aos outros dentro da nossa casa, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, enquanto a gente não tirar o rancor de dentro do coração, não tem espaço para o Espírito Santo. Não adianta ajoelhar, não adianta orar, não adianta você chorar, não adianta clamar, porque não vai resolver o problema. Clame por você mesmo. Ore por você mesma, perdoe seu marido, perdoe sua esposa, perdoe seus filhos, perdoe seu pai, sua mãe, ou seja lá quem for. Com mágoa no coração não tem espaço para Deus. Com mágoa no coração não tem espaço para Jesus. Quando nós vamos entender isso, irmãos? Quando? A gente sofre, a gente não dorme de noite, quando a gente vê que um irmão ficou com raiva do outro por coisas bobas, por besteiras. Gente, Deus é muito mais. Deus sofreu muito, muito mais pela gente. Não existe ninguém aqui que tenha sofrido tantas mágoas como Jesus sofreu. E Ele nos deu os exemplos. Ele venceu. Deus se recusou a deixar-se ressentir. E por Ele não ter ficado com mágoa de ninguém que o ofendeu, Ele subiu aos céus. Ele venceu o mal. E Ele está de braços abertos, esperando por nós. Você quer ir para o céu? Você quer mesmo ir para o céu? Essa é a prioridade da sua vida? É isso que é importante para você? Ou é ver o outro que fez você tropeçar, ou seja lá o que for, também quebrar a cara? Irmãos, é fácil? Não é não.
Eu também tenho mágoas. Eu não sou santa. Pessoas também me ofendem. E como? Nós lidamos com muita gente. As pessoas interpretam muito mal a nossa vontade de ajudar. Nós somos muito mal interpretados. Todas as vezes que a gente quer ajudar, é como se a gente estivesse intrometendo e querendo fazer alguma coisa que sei lá o quê. Quando a gente ama muito, a gente sofre. Por isso que a gente sofre tanto com os filhos, porque a gente ama. E a gente ama a nossa igreja. A gente ama cada um de vocês aqui. Muito. E eu tenho que orar muito, irmãos. Eu tenho que botar muito meu joelho no chão para perdoar cada um que já me ofendeu. Para perdoar cada um e não julgar. E me dar o direito de dizer, não, Senhor, eu tenho que orar por essa pessoa, porque ela não sabe o que está falando. Ela não sabe o que está fazendo. Irmãos, eu quero ir para o céu. Jesus venceu todas as humilhações piores e prováveis desse mundo. Ele não se deixou ser ofendido. Ele nos deu o exemplo. E se ele conseguiu, ele vai me ajudar a conseguir. Ele vai ajudar você a conseguir. Perdoem, irmãos, e vocês serão perdoados. Procurem fazer a avaliação das coisas da forma correta. Jesus venceu. E Ele está esperando que nós busquemos a Ele de todo o coração. E que no nosso coração nós tenhamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com Cristo levantar, com Cristo deitar, é o próprio do cristão o caminhar. Que Deus nos abençoe. Gostaria de cantar com vocês um hino 270.
Eu gostaria de fazer essa última oração de joelhos. Por favor, me acompanhem de joelhos. Querido Deus Pai, querido Deus Filho e querido Deus Espírito Santo que habita nas alturas dos céus. Estamos aqui, ó Deus, prostrados, de joelhos perante Ti, para lhe pedir, ó Deus, que limpa o nosso coração, esvazia, nos ajuda, ó Deus, a perdoar, nos ajuda, ó Deus, a não julgar, que nós, Jesus, o Senhor passou por isso. Nos ajuda, ó Deus, que nós tenhamos a sensibilidade, a vontade de te buscar todos os dias, para que dessa forma nós possamos andar com Cristo, sermos igual a Cristo, que nós possamos ser verdadeiros discípulos teus, ó Deus, que nós possamos nos unir como igreja, nos unir como irmãos, para que possamos receber a plenitude do teu Espírito, ó Deus, que nós possamos ser uma igreja que brilhe, que atraia os outros, sem a gente precisar de falar nada, porque as pessoas vão olhar para a gente, vão ver a gente brilhando e vão dizer, por que você brilha? Porque eu tenho Jesus, e eles vão querer vir aqui para conhecer esse Jesus. Que nós possamos brilhar por Ti, que nós possamos nos perdoar mutuamente, que nós possamos ser mais honestos conosco mesmo, ó Deus, que nós possamos olhar na frente do espelho e perdoar a nós mesmos, que nós possamos perdoar as nossas mágoas, os nossos erros, que nós possamos perdoar as ofensas dentro de casa, que nós possamos nos amar, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, nos esvazia do eu. Toma conta do nosso coração, que nós não tenhamos espaço para Satanás e que nosso coração reine Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para sempre. Amém.